Vamos continuar nossa brincadeira? Hoje as pessoas estão desesperadas durante a quarentena. Cata o verbo. Estão desesperados, beleza? O verbo está. Quem é que estão desesperadas durante a quarentena? As pessoas, correto? As pessoas. Opa, sujeito. Simples ou composto? Simples. Por quê? Porque só tem o núcleo. Sujeito, simples. Vou logo aproveitar isso aqui, ó. O núcleo é pessoas, correto? Tá aqui, pessoas. Dentro do sujeito, isso aqui tudo é sujeito, chamo de parte interna, lembra? Já brincamos com isso aqui hoje, parte interna. Tirei o núcleo, tudo que sobrar dentro da parte interna após o núcleo, tudo que sobrar eu vou dizer que é o quê? Adjunto adnominal. Logo, o artigo definido no plural as, estabelece a função de adjunto adnominal. Por quê? Porque está junto do nome. Quem é o nome? É o substantivo pessoas. Bem, você percebeu que desesperada na morfologia é um verbo nominal no particípio hadas. Terminou em ada e do ito é verbo no particípio. Logo, todo verbo no particípio tem valor de adjetivo. Na morfologia, todo verbo no particípio tem valor de adjetivo. Se é adjetivo, está caracterizando ou qualificando o nome. Percebeu? Concorda comigo que desesperadas está caracterizando pessoas? Sim. Logo, esse adjetivo exerce a função de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Opa, quem então esse verbo estar? Verbo estar é um verbo de ligação. Cuidado, o verbo ser, estar, permanecer, continuar, virar, tornar, viver, andar. Esses verbos poderão ser verbo de ligação. Eu disse poderão ser verbo de ligação. Logo, eu tenho um verbo de ligação que não exerce nenhuma função sintática. Cuidado! Verbo de ligação não exerce função sintática. Ele apenas liga o nome a uma característica, a uma qualidade, ou seja, a um estado momentâneo. Desesperadas é um estado momentâneo do sujeito, ou seja, isso não quer dizer que o tempo todo as pessoas estarão desesperadas. Por isso que o verbo de ligação, ele liga o nome a um estado momentâneo do sujeito, do nome, do ser. Então, nesse caso, desesperados no plural, concordando com pessoas, que é o núcleo do sujeito. O verbo estar é um verbo de ligação, que algumas bancas agora têm a tendência de chamar de verbos copulativos. Verbos copulativos ou verbos relacionais. Não é verbos nocionais, e sim verbos relacionais, copulativos ou de ligação. Por que esses termos? Porque esse verbo apenas liga o nome a um estado momentâneo do sujeito. Ok? Tá claro isso? Vamos continuar essa brincadeira. Durante a quarentena, isso aqui deu ideia de quê? Durante a quarentena, deu ideia de quê? De tempo, sim? Opa! Na morfologia, você percebeu? Durante a quarentena. Na morfologia, isso chama-se de locução adverbial. Na morfologia, na classe morfológica, dizemos que isso é uma locução adjetiva. Por que a expressão locução? Locução vem do latim. Loco. A união de duas ou mais palavras trabalhando juntas para exprimir um único sentido. Por isso que é locução. E é adverbial porque o advérbio exprime uma circunstância de tempo, de modo, lugar, negação, afirmação, instrumento, companhia, causa, efeito. Então o advérbio faz isso. Ele modifica a circunstância de um verbo. Percebeu? Durante a quarentena modificou a circunstância de um verbo, que é o verbo estar.
Então, cuidado. Na morfologia, locução adverbial, sintaticamente, exerce a função de adjunto, porque está junto de um verbo. Adjunto adverbial temporal. Escreve aí. Adjunto adverbial temporal. Por quê? Porque está modificando as circunstâncias de um verbo. Ok? Hoje. Quem é hoje na morfologia? Quem é hoje na morfologia? Advérbio. Deu ideia de quê? De tempo. Tudo que dá ideia de tempo, de lugar, negação, afirmação, instrumento, companhia, causa, efeito, vai ser na morfologia um advérbio. E todo advérbio, sintaticamente, exerce a função de adjunto adverbial. Todo advérbio exerce a função de adjunto adverbial. Cuidado! A locução adverbial exercendo a função de adjunto adverbial. Aqui é apenas um advérbio exercendo a função de adjunto adverbial. Mas cuidado, viu? Que nem toda locução, nem todo adjunto adverbial será um advérbio, tá? Nem toda adjunto adverbial será um advérbio, mas todo advérbio será um adjunto adverbial. Vai ter situações que nem todo adjunto adverbial será um advérbio. Observe que aqui é uma locução adverbial, mas todo advérbio já será automaticamente um adjunto adverbial. Aqui é curto, não precisa de pontuação. Aqui é longo, mas é facultativo o uso da pontuação. Por que facultativo, Joaquim? Porque está na ordem direta. Fica a dica já para pontuação. Todo adjunto adverbial, na ordem direta, o uso da vírgula é facultativo. Agora, quando vier deslocado, o uso da pontuação vai ser analisada. O adjunto adverbial deslocado é curto? Sim, não precisa de pontuação. O adjunto adverbial deslocado é longo? Então, é obrigatório a pontuação. Mas ele não está deslocado. Ele está na ordem direta. Então, na ordem direta, não precisa de pontuação. É facultativo. E o que é um adjunto adverbial longo? É quando se tem 3 ou mais palavras. 1, 2, 3. Mas foi facultativo porque está na ordem direta. Agora, na ordem inversa, ou deslocado intercalado, ficaria durante a quarentena, vírgula, durante a quarentena, vírgula, as pessoas estão desesperadas. Ah, meu amigo, nesse caso, durante a quarentena, vírgula, as pessoas estão desesperadas. Esse seria o correto, ok? Vamos continuar essa brincadeira? As pessoas necessitadas são aquelas de baixa renda. Cadê o verbo? São. O verbo ser. Quem são aquelas de baixa renda? As pessoas necessitadas. Sujeito sim, sujeito. Opa, cata o núcleo sujeito. Pessoas. Perfeito. Quem sobrou? O artigo as e o adjetivo necessidades. Isso na morfologia eu chamo de artigo definido feminino, no plural, e necessitadas eu vou chamar, é um verbo nominal, um verbo no particípio. Você sabe que todo verbo no particípio tem valor de adjetivo, então aqui é um adjetivo, eu já posso dizer que é um adjetivo, tá? É a parte interna da oração, você já viu? Então, as exerce a função de adjunto adnominal. Necessitadas também está junto do núcleo do sujeito, também está exercendo a função de adjunto adnominal. Lembre-se, na parte interna da oração, tirei o núcleo do sujeito, na parte interna do sujeito, tirei o núcleo,
Quem sobrar só vai exercer uma única função sintática, de adjuntos adnominais. Ok? Fique esperto para isso aí. O verbo ser. Percebeu que aqui é um verbo de ligação? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, tornar, virar. Poderão ser verbo de ligação. Será que aqui é um verbo de ligação? Vamos ver? Aquela de baixa renda. Percebeu que aquela de baixa renda caracterizou o sujeito? Então, isso pode ser um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Opa, se isso aqui é um predicativo do sujeito, logo, o verbo ser só pode ser um verbo de ligação, um verbo copulativo, um verbo relacional, como você queira chamar. Uma dica: toda vez que vier o verbo de ligação, o verbo ser, você já terá um predicativo do sujeito. Se você encontrar o verbo ser em qualquer construção da oração, você já sabe que terá um predicativo do sujeito. Ok? Vamos continuar nossa brincadeira? Muito bem. Isso aqui é importantíssimo você entender para uma prova de concurso público, ok? Estamos brincando com sintaxe da oração. É tudo aquilo que compõe uma oração, que você sabe que estamos brincando com os 3 termos da oração. Termo essencial, termo integrante e termos acessórios, ok? Vamos continuar nossa brincadeira? Vamos dar uma pausa aí depois e copia isso no caderno, depois assiste essa videoaula. Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo e também de se inscrever no canal para que nós possamos continuar essa brincadeira aqui focado em prova de concurso público, ok? Vamos de novo? O tipo de governo que eu gosto é aquele democrático. Cata o verbo. O verbo gostar. Opa, tá aqui. Verbo gostar. Quem é que gosto? Eu. Tá aqui. Sujeito. Eu. Sujeito, pronome. O pronome pessoal do caso reto. Eu. Ok. Agora pensa o verbo aí. Quem gosta? Gosta de alguma coisa. Sim? Sim. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Percebeu que faltou a preposição de? Essa brincadeira é uma brincadeira chamada de regência verbal. Então, muito cuidado que o CESP adora brincar com isso. Então, quem gosta, gosta de. Você não pode esquecer de trazer a regência do verbo gostar. É um verbo regido de preposição e a preposição é a preposição de. Logo, todo verbo regido de preposição, eu digo que é um verbo transitivo indireto. Logo, quem é o complemento do verbo? O tipo de governo que eu gosto é aquele democrático. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O tipo de governo. Objeto indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O tipo de governo é aquele democrático. É um predicativo. É um predicativo. Predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Tá? É aquele democrático. Quem é democrático? O governo, não sou eu. Então não pode ser um predicativo do sujeito, porque não sou eu que sou democrático. É o governo. Logo, isso aqui é um predicativo do objeto. Então, cuidado com essa brincadeira. Percebeu aqui o boneco que? Esse que é um pronome relativo. O tipo de governo do qual eu gosto. Se esse que aqui é um pronome relativo, eu posso substituí-lo por o qual, sim, o tipo de governo o qual gosto. Mas só que o verbo gostar é regido de preposição de. Logo, eu posso dizer também o tipo de governo do qual eu gosto é aquele democrático. Na língua culta padrão, eu tiraria esse eu, porque não se faz necessário, porque o verbo gostar está conjugado na primeira pessoa do singular
então não se faz necessário trazer o pronome do caso reto, pessoal, eu. Tá? Então, o tipo de governo do qual gosto é aquele democrático. E você sabe que aquele democrático já é um predicativo, porque veio o verbo aqui, o verbo ser, o verbo de ligação. Bem, o tipo de governo, eu até coloquei aqui, ó, tá? Eu antecipei, mas você já pegou aí, né? O tipo de governo do qual eu gosto é aquele democrático. Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá aqui, é a mesma análise que nós fizemos anteriormente, para ganhar tempo aqui, já que já brinquei anteriormente, eu sujeito, é aquele democrático, é o predicativo, que já brincamos lá acima, só para nós ganharmos tempo aqui, tá? Já brincamos aí, a pegadinha aqui era na questão da regência verbal. Veja, eu troquei o que por o qual. Então, não é o tipo de governo o qual eu gosto. Estaria errado. Semanticamente está correto, mas sintaticamente não. Sintaticamente está errado, porque o verbo gostar é regido de preposição de. Então, toda vez que o verbo for regido de preposição, você tem que trazer a preposição do verbo, ok? Vamos continuar nossa brincadeira? O próximo slide aí, para continuarmos a brincadeira de sintaxe da oração. Adiantei o slide anterior, porque eu já tinha dado explicação num exemplo só. O sistema vive um momento delicado no atual cenário mundial. Mas uma brincadeira. Cata o verbo. Viver. Bota um V de inspiração. Pergunta para o verbo. Quem é ou o que é que vive um momento delicado no atual cenário mundial? O sistema. Sujeito. Simples ou composto? Simples. Só tem um núcleo. Quem é esse o? Adjunta de nominal, porque sistema é o nome, é o núcleo do sujeito. Logo, o que sobrou após o núcleo foi o artigo masculino definido o, exercendo a função de adjunto adnominal, porque está junto do nome. Mas, vem comigo. Um momento delicado, no atual cenário mundial. Isso aí é um predicativo do sujeito. Esse verbo viver, será que é um verbo de ligação? Porque você sabe que o verbo viver pode ser um verbo de ligação ou um verbo intransitivo. Opa! Então tá. Se vive, vive. Aqui é um verbo intransitivo. Por quê? Porque não prediu o complemento verbal. E também isso não é um predicativo do sujeito. Um momento delicado, você concorda comigo que é um modo? Vive o quê? Um momento delicado. Você percebeu? Vive um momento delicado. De que modo ele vive? Então isso aqui é um adjunto adverbial modal. Adjunto adverbial modal. No atual cenário mundial, você percebeu que é o lugar? Então, isso também é um adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Beleza? Cuidado com essa brincadeira de prova. É um verbo intransitivo, não pediu complemento verbal. As pessoas vivem preocupadas com o novo cenário mundial. Opa! De novo o verbo viver aqui. Percebeu? Quem é que vivem preocupadas com o novo cenário mundial? As pessoas. Sujeito. Simples ou composto? Simples. Só tem um núcleo. Opa, quem sobrou? Artigo as. Exercendo qual função sintática? Adjunta de nominal. Vivem. Opa! Na morfologia, quem é preocupadas? Verbo no particípio ada. Todo verbo no particípio exerce qual função sintática? Qual é a classe dela? Adjetivo. A classe morfológica é a classe dos adjetivos. Mas, sintaticamente, exerce qual função, então, se é um adjetivo?
predicativo de quem? Do sujeito. Predicativo do sujeito. Logo, agora, o verbo viver é um verbo transitivo? Não, é um verbo de ligação. Um momento delicado, candidatos, aqui lá em cima, é uma locução adverbial. É uma locução adverbial modal. É uma locução adverbial. No atual cenário mundial, também é uma locução adverbial temporal, de lugar, perdão. É um adjunto adverbial de lugar. Onde? Onde? No atual cenário mundial. Mas aqui é um adjetivo. Agora, ó, quem anda preocupada ou anda preocupado com alguma coisa. Concorda comigo? Você anda preocupado com o quê? Com o novo cenário mundial. Meu amigo, agora eu vou apagar isso aqui, que você já anotou no seu caderninho. Isso aqui. Preocupados não é um adjetivo? Sim, mas você concorda comigo que é um adjetivo que pede um complemento? Quem anda preocupada com alguma coisa. Logo, meu amigo, eu vou dizer que isso aqui é um complemento verbal? Preocupado é verbo? Não. Ele tem a função de adjetivo. Logo, toda vez que um substantivo, um adjetivo ou advérbio pedir um complemento preposicionado, eu vou dizer então que isso aqui é um complemento nominal. Tá? Logo, com, preocupada com. Com o novo cenário mundial é um complemento nominal completando o sentido de um nome. Cuidado. Em outro vídeo, em uma outra aula, nós vamos brincar como diferenciar complemento nominal de adjunto adverbial e também de adjunto adnominal, tá? Não se confunde complemento nominal com adjunto adnominal. Nada a ver. Aqui completa o sentido de um nome. O adjunto nominal vai modificar o nome. A brincadeira lá vai ser diferente. Tudo bem aqui? Eu fiz uma análise sintática dessa oração. Sujeito simples, verbo de ligação, concordando com o sujeito no plural, preocupada com o novo cenário mundial, complemento nominal, porque preocupadas é um adjetivo que pede um complemento preposicionado. Toda vez que um adjetivo, um advérbio ou um substantivo pedir um complemento preposicionado, só pode ser um complemento nominal, ok? Fica essa dica aí do professor. Vamos mais um aqui? Vamos brincar mais um pouquinho? Vamos aqui mais um aqui para a gente encerrar essa aula de hoje, tá bom? Vamos brincar aqui mais um pouquinho agora. Vamos esquentar essa brincadeira aqui, tá? Neste atual cenário, precisa-se de pessoas especializadas. Meu amigo, essa questão é de prova. Cadê o verbo? Precisa. Pergunta para o verbo. Quem é que precisa de pessoas qualificadas? Tem sujeito? Será? É o cenário que precisa de pessoas qualificadas? Não, não é. Então, cuidado com essa brincadeira. Você percebeu que o verbo precisar veio acompanhado de um treco aqui, um se? Esse se, você sabia que esse se, ele pode ser uma PA, ele pode ser um pronome apassivador, ou ele pode ser um pronome, vou chamar de PIS, tá? Pronome de indeterminação do sujeito é PA, sujeito apassivado, e PIS, pronome de indeterminação do sujeito ou partícula de indeterminação do sujeito. Então, cuidado com isso. Em uma outra aula, vamos também brincar muito com o se. Esse se pode exercer até 7 funções sintáticas na oração. Mas, top de prova mesmo, é aqui, ó. Quando ele for uma PA ou um PIS, pronome passivador ou uma partícula de indeterminação do sujeito. Posso apagar isso aqui? Anote o seu caderninho aí, que eu vou precisar apagar isso aqui. Beleza? Bem, quem precisa... Cadê o verbo agora? Cadê o verbo? Precisar. Pensa o verbo. Quem precisa, precisa
de. Percebeu isso aqui? Sim. Então, todo verbo regido de preposição, eu vou dizer que é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque pedia um complemento preposicionado. Quem precisa, precisa de algo. De que precisa? De pessoas especializadas. Objeto indireto. Complemento verbal indireto, exercendo a função de objeto indireto para um verbo VTI, porque um verbo VTI é um verbo que pede complemento preposicionado. Beleza. Mas quem é esse ser aqui? Esse treco é um PIS? É um pronome de indeterminação do sujeito? Ou é um pronome apassivador? Ou seja, quando se tem um sujeito apassivado, um sujeito que sofre ação, que recebe ação. Você já matou aí que aqui não tem sujeito. Se não tem sujeito, esse treco não pode ser um PA, um pronome apassivador. Logo, ele é o meu famoso PIS, pronome de indeterminação do sujeito. Ou seja, toda vez que eu tiver um sujeito indeterminado, eu vou colocar o verbo na terceira pessoa do singular. Observe aqui, ó. O verbo precisa está onde? Na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Verbo na terceira pessoa do singular. Mais terceira pessoa do singular. Mais o boneco ser. Verbos, tá aqui, ó. Aqui na frente. Vou colocar aqui, ó. Os tipos de verbo para você, ó. Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação. Esses três tipos de verbos, estando eles na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, eu vou dizer que isso é o PIS, pronome de indeterminação do sujeito. Verbo na terceira pessoa do singular, verbo transitivo indireto, mais a partícula ser. Logo, eu tenho aqui um sujeito indeterminado, ok? Anotou isso aí? Vou precisar apagar isso aqui, tá? Então, eu tenho um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. E aqui, nesse atual cenário, é um adjunto adverbial de lugar, né? Nesse atual cenário, ou seja, de tempo, certo? É um adjunto adverbial temporal. Pronto. Análise da oração. O sistema de saúde precisa de pessoas especializadas. Cata o verbo. Precisa. Eu boto um V de inspiração. Quem é que precisa de pessoas especializadas? Opa! A brincadeira mudou. O sistema de saúde. Sujeito. Núcleo do sujeito. Sistema. Por que, Joaquim? Porque o núcleo do sujeito nunca estará preposicionado. Logo, de saúde é um adjunto adnominal, igual ao artigo o. Um adjunto adnominal. Cuidado, que o núcleo do sujeito nunca estará preposicionado. E na morfologia, isso é uma locução adjetiva. Artigo o, aqui você já sabe, artigo exercendo a função aqui também de adjunto adnominal. Agora, cada verbo, precisar, pensa o verbo. Quem precisa, precisa de. Verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. Verbo transitivo indireto. Mas aqui agora é diferente. Observe que aqui agora não veio a partícula ser um pronome de determinação do sujeito. Porque agora, aqui, apesar do verbo estar na terceira pessoa do singular, o sujeito está na oração, que é o sistema de saúde. Apesar do verbo estar na terceira pessoa do singular, ele tem sujeito. Porque agora ele não trouxe a partícula ser. Neste caso aqui, se você trouxesse a partícula ser, estaria errado. Porque você estaria me dizendo que o sujeito estaria indeterminado e ele não está indeterminado. O sujeito está aqui. Logo, se você trouxesse
O PIS, o pronome de determinação do sujeito, estaria errado, porque o sujeito está aqui na oração. Então aqui está correto. Precisa de. Opa, quem precisa, precisa de quê? De pessoas especializadas. Objeto indireto, porque o verbo é transitivo indireto. Ok? Os sistemas de saúde precisam de pessoas especializadas. Tem um erro aqui. Cadê o verbo? Precisar. Quem é que precisa? Os sistemas de saúde. Sujeito. Cato núcleo. Sistemas. Percebeu que de saúde não veio no plural? Por quê? Porque isso é uma locução adjetiva, exercendo a função de adjunto adnominal. Então tá, ó. Só quem tem a obrigação aqui, ó, é o artigo, para concordar com o núcleo do sujeito, que está exercendo também a função de adjunto adnominal. Quem precisa? Precisa de algo. De quê? De pessoas especializadas. Objeto indireto, o verbo é transitivo indireto. A pegadinha aqui é o erro de concordância verbal. Houve um erro de concordância verbal. O núcleo do sujeito não está no plural? Sim. Logo é precisam de pessoas. Por que agora o verbo irá concordar? Porque o sujeito não está indeterminado. O sujeito não está indeterminado. O sujeito está explícito na oração e ele está no plural. Logo, terceira pessoa do plural, o verbo concorda. Aqui o núcleo está no singular. Por isso que o verbo se manteve também na terceira pessoa do singular. Ok? Copie isso aí, revise isso aí que é importante para a sua prova. Volta um pouquinho aí. Se você... avança, pode avançar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, no canal Português Z, a hora é agora. Se inscreva aí, deixe seu comentário para os próximos vídeos aí, nós melhorarmos a performance dos nossos vídeos aqui, ok? Neste atual cenário, necessita-se de pessoas especializadas. Cadê o verbo? Necessitar. Opa, quem é que necessita? Eu já sei que neste atual cenário é uma adjunto adverbial. Já brinquei com isso com você. Adjunto adverbial. Atual cenário. De tempo. Quem necessita? Necessita de quê? De pessoas especializadas. Objeto indireto. Logo, meu verbo é transitivo indireto. Opa! Percebeu o boneco aqui? Quem é ele? É uma PA, pronome apassivador, ou é um pronome de determinação do sujeito? Opa! Verbo na terceira pessoa do singular, VTI, mas a partícula C, é claro que esse boneco só pode ser um PIS, pronome de indeterminação do sujeito. Então, nesta oração, você não vai encontrar sujeito, porque não há sujeito. Há um termo acessório, adjunto adverbial, há um termo integrante, que é o verbo, e há outro termo integrante, que é o complemento verbal. E o PIS, um pronome de determinação do sujeito, sinalizando para nós que o sujeito está indeterminado. Outro exemplo, para nós brincarmos aqui. Neste hospital convoca-se pessoas qualificadas em medicina. Cadê o verbo? Convocar. Quem é que convoca? Você não pode dizer para mim que é o hospital. Isso na morfologia é uma locução adverbial de lugar. Então, essa locução adverbial exerce a função de adjunto adverbial de lugar ou espacial. Adjunto adverbial de lugar. Beleza? Aqui é o verbo. Pensa o verbo. Quem convoca, convoca alguma coisa. O que? Pessoas qualificadas em medicina. O verbo transitivo, direto, pedir um complemento verbal direto. Chamamos de objeto direto.
Quem é agora esse boneco? Ele é um PIS ou ele é uma PA, pronome passivador? Bem, você percebeu que a brincadeira mudou? Aqui é um verbo transitivo indireto. Aqui é um verbo transitivo direto. Meu amigo, toda vez que você tiver um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, mas a particular C, você terá então aqui um sujeito apassivado. Aqui é um sujeito apassivado. Logo, esse boneco, se eu tenho um sujeito apassivado, esse boneco será uma PA, pronome apassivador. Verbo transitivo direto, mas a partícula C, ele só pode ser uma PA, pronome apassivador. Ou seja, tem um sujeito que está recebendo a ação. Quem é esse sujeito que está recebendo a ação? Pessoas. As pessoas recebem a ação de serem convocadas. Essas pessoas sofrem a ação de serem convocadas. Logo, você pega o objeto direto. Posso pegar aqui agora? Eu vou apagar isso aqui agora que eu vou transpor essa oração, tá? Agora, olha o que eu vou fazer agora, ó. Olha a brincadeira agora de prova, nível superior também, beleza? Aqui você tinha o quê? O objeto, sim? Pessoas qualificadas em medicina era o quê? Para o verbo convocar? Era o quê? Complemento verbal, sim? Você vai fazer o seguinte, para saber quem é esse C, se esse C aqui é uma PA ou um PIS, pega esse objeto, joga para o início da oração. Pessoas, abra aqui agora, pessoas qualificadas, rapidinho, são convocadas, pessoas qualificadas em medicina, faltou ali em medicina, mas você já entendeu aqui, pessoas qualificadas são convocadas neste hospital. Neste hospital. Beleza, cata o verbo agora, locução verbal. Quem é que são convocadas? Olha a locução verbal. Quem são convocadas? Pessoas qualificadas ou pessoas qualificadas em medicina. Logo, sujeito apassivado. Por quê? Porque essas pessoas recebem a ação de serem convocadas. Logo, eu posso dizer então que são, que é um verbo de ligação, convocadas. Agora passou a ser um predicativo do sujeito, mas isso aqui eu vou brincar em uma próxima aula para não ficar muita informação para você. São convocadas. Percebeu? Qual é o segredo aqui para saber quem é esse C aqui? Que agora já sabemos que ele é uma PA, que ele é um pronome passivador. Qual é o segredo? Você convoca o verbo auxiliar, que é o verbo ser, mas o verbo principal no particípio. Verbo principal no particípio. Ó, hadas. Verbo principal no particípio. Pronto. Quem são convocadas nesse hospital? Pessoas qualificadas. Por que pessoas qualificadas são convocadas nesse hospital? Então, aqui nós não terminamos, né? Neste hospital é um adjunto adverbial. Beleza? Então, cuidado, em uma outra aula nós vamos brincar muito com isso, com PA e PIS, pronome passivador e pronome de indeterminação do sujeito, ok? Fica aí essa dica aí, para que assim eu possa fazer também gravações ao vivo lá no YouTube. Eu preciso que você se inscreva para que isso aconteça, beleza? Até a próxima aula.